Olá a todos, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença. Vamos começando a falar, há mais algumas pessoas que se vão juntar de nós entretanto, mas vamos começar então, vou tirar aqui da frente da televisão, não é? Vamos começar então a falar sobre o evento de hoje. O evento de hoje, Liderar na Educação com o Apoio da Tecnologia, que é o nosso terceiro evento que Interpedia em Portugal. Obrigada a todos por fazerem também isto acontecer, que isto é muito importante. É por vocês também que nós fazemos este tipo de eventos. A única informação que vos vou dar pela Interpedia é agora, é só neste momento. A partir daqui vai ser um momento de partilha mais sobre tópicos de educação. Então, a Interpedia é uma plataforma digital que o que ela acaba por se propor a resolver é a questão da comunicação entre escolas e famílias, a questão da agilidade e da simplicidade de processos de gestão, seja de faturas, seja administrativos, seja também pedagógicos nas escolas, e depois também nos alunos mais velhos também permite trabalhar um bocadinho a literacia digital através deles próprios utilizarem a plataforma Kinderpedia. Estes são os três pontos que a Kinderpedia se propõe a resolver e que tem vindo a resolver. A Kinderpedia nasceu na Roménia há 8 anos atrás e já estamos em 17 países e já estamos em mais de 2.000 escolas, muitas delas também já aqui em Portugal. Muitas pessoas quiseram de facto receber hoje o link, outras estão aqui, outras ainda vão chegar. E acaba por ser esta um bocadinho a história da Kinderpedia. Mas a Kinderpedia é mais do que uma plataforma, por isso é que nós estamos aqui hoje e isto é o nosso terceiro evento. O ADN da Kinderpedia também é para nós criarmos estes espaços de partilha, falar sobre temas que são importantes na área da educação e liderança na educação, como nós vínhamos a falar aqui há cerca de uma hora atrás, é um tema muito importante e que há aqui muitas pessoas que também gostam desse tema e é muito importante falar sobre isso. E este espaço é mesmo um espaço de partilha para falarmos sobre este tema. Portanto, sem mais demoras, vou então avançar aqui na parte do programa. Nós temos aqui uma pequena alteração, porque a Sofia está doente e, portanto, a Sofia infelizmente não vai poder estar connosco, mas haverá outras oportunidades e outros eventos em que nós vamos de certeza trazer a Sofia. Mas então temos connosco a Vânia Horta, que está aqui, vamos começar então por falar um bocadinho com ela, e depois temos aqui a Isabel Valente Pires também, que vamos também falar um bocadinho com ela sobre os dois temas sobre a liderança na educação. Queria só passar por... Não está a querer passar? Eu saio. Não faz mal. Não. Isto são aquelas coisas que a gente tem que ir, às vezes, mexer daqui. Então, queria só também anunciar que nós, no dia 15 de outubro, vamos fazer um outro evento, que foi ali também um evento que foi liderado pelo Manel. Se calhar o Manel até pode explicar um bocadinho o que é este evento. Manel, queres só explicar 2 minutinhos antes de nós avançarmos no programa? Força. Quanto como tu quiseres, está à vontade. Acaba por ser um espaço mais intimista, portanto... Então, eu sou professor e fiz um mestrado primeiro a dar inglês na pré-primária e na primária e depois escrevi a minha tese na época da pandemia sobre como os professores na primária estavam-se a adaptar basicamente ao uso de tecnologia e comecei a me interessar por esse tópico. E por isso eu criei estes workshops para tentar que os professores usem a Kinderpedia de forma mais ativa nas aulas através de propostas que eu vou dar no workshop e que os professores vão desenvolvendo ao longo de umas semanas e depois apresentá-las na quarta semana num workshop de follow-up. Basicamente, vamos fazer aqui um conjunto de pitches também com os professores depois de resolverem um problema e de criarem uma solução com a ajuda da Kinderpedia. Isto foi uma ideia que o Manel trouxe quando entrou na Kinderpedia, há uns meses atrás. Obrigada, Manel. E depois, no final desta sessão, se vocês quiserem, também podemos fazer chegar-vos o link de inscrição também para este workshop, para vocês então poderem assistir ou distribuir a alguém que vocês considerem que seja interessante. Então, e agora, sem mais demoras, então, deixamos ali os brownies, vocês podem levar, por favor, levem um dos brownies convosco, porque eu comprei aqueles brownies para vocês, era para vocês. Se não comerem agora, então, por favor, levem convosco. E vamos falar sobre liderança na educação, com duas pessoas excelentes, a Vânia e a Isabel. Vamos começar aqui com a Vânia. Vamos falar sobre um white paper que foi feito há uns meses atrás com uma consultora da Grã-Bretanha, que é a Ellen O'Donoghue, e no fundo vai ser aqui um pouco a Vânia que vai apresentar este white paper, mas vamos chamar a vontade de... Estou-me a sentir aqui.
E também, no fundo, pedir um bocadinho a vossa colaboração para a apresentação deste white paper. Que depois também, se vocês quiserem ter acesso ao white paper, é uma questão de nos dizerem que nós fazemos chegar o link para vocês poderem fazer o download do white paper, ok? Mas isto será um conjunto de perguntas e respostas. Venham-nos sentar um bocadinho, se calhar. Sim? Filipe, dá-me claro que sim, força. Claro que sim. Todos os presentes e agradecer. Deixem-me dizer, eu sou da Vânia, está bem? Vânia, é um gosto estar aqui para mim, aqui convosco. Obrigada à Kinderpedia, à Evelina, à Filipe e ao Diogo, que acabámos por nos conhecer num evento que recebi em Santarém sobre, que não foi promovido pelo município, foi promovido pela FAPO Estejo, da qual nós somos parceiros. E depois acabei por... fui convidada também só para assistir e depois acabei tirando umas conversas que eu nem queria muito sobre como as opiniões sobre a educação, que era sobre a tecnologia. No fundo, isto aqui é só para me apresentar aqui um bocadinho e o que é que estou a fazer, se a Filipe não se importar. Qual é que era a minha opinião, efetivamente, do que é tecnologias digitais e se efetivamente as crianças são nativos digitais. O que eu não concordo, e disse logo à Filipe, nós havíamos ter uma conversa sobre isso e depois estabelecemos uma relação. E agradeço mesmo o convite. Portanto, eu estou aqui, eu sou professora de formação com muito gosto e com muito orgulho. Tirei uma licenciatura em primeiro ciclo de ensino básico, porque entrei na Faculdade de Letras e depois de andar lá um belo tempo, e gosto muito de português e de tudo o que é ligado à literatura, percebi que não queria ser professora. Como é que eu vou ensinar as minhas crianças? Como é que eu vou estar com os meus alunos? Porque eu era só um número, podia ser uma excelente aluna e era só um número. Sentia-me muito perdida. Depois de terminar essa licenciatura, fui retomar os estudos de português, porque eu gosto muito de português e da literatura portuguesa, e sempre ligada ao primeiro ciclo ao mesmo tempo. Portanto, consegui desenvolver uns projetos na escola onde eu estive. Eu tive quase toda a minha experiência foi em escolas públicas, fui coordenadora também de um colégio privado, fiz uma experiência. Eu venho dos últimos anos do colégio militar. Toda a minha vida, praticamente, que é pouca, eu já tenho 65 anos, mas não parece, mas comecei a dar aulas muito jovem, portanto eu entrava na portaria e o porteiro achava que eu era uma aluna, e primeiro uma afronta, porque depois os miúdos metiam-se comigo e não... Mas pronto, passado um tempo, era muito engraçado. Isto é para estarmos aqui num ambiente um bocadinho mais descontraído, para me conhecerem o porquê de estar aqui e perceber e agradecer também o facto de achar que o meu contributo é válido. Desde muito jovem que fiquei sempre ligada à direção de escolas, porque se calhar os diretores acharam que eu tinha algo de especial. Na minha família sempre alguém tem que mandar. Quem não quer mandar, alguém tem que saber. Mas vamos aqui depois só bater aqui no ponto que é essencial aqui nesta comunicação, que é a liderança. Não é? Mandar não é ser líder. E isto é muito importante. Portanto, tive a sorte de ter ótimos profissionais, portanto, passei alguns anos na direção do agrupamento vertical de escolas em Restelo. Foi uma missão, era muito jovem. Fui substituir uma senhora que eu gosto muito, que faleceu ontem, por causa da doutora Isabel Zagal. Depois passei por outras estruturas que foram muito enriquecedoras, a Alcântara. Eu sou de Santarém, mas apesar de tudo, quase todo o meu percurso foi feito e construído em Lisboa, só dei um ano em Santarém. Depois, entretanto, fui convidada para criar um projeto de um colégio particular. Eu não tenho experiência em pré-escolar, mas acho-me da piada, portanto, não tenho conhecimento científico, apenas da questão toda da organização, da parte logística da criação de uma creche, e eu costumo dizer, aprendo muito e ia lá muitas vezes perguntar às minhas colegas como é que elas faziam algumas coisas, mas por curiosidade. Não tenho conhecimento científico de pré-escolar, e nem quero. Depois, mais tarde, dediquei muito tempo a estudar, fiz a primeira pós-graduação em Portugal, na Universidade de Lusófona, em Perturbação pelo Baixo Desenvolvimento e em Autismo, porque abria uma das primeiras salas TIS aqui em Lisboa, aqui numa escola em Alcântara, e eu tinha alunos autistas e tinha uma sala TIS que era espetacular, mas eu não sabia nada do que era metodologia TIS, eu não sabia o que é que havia de fazer com as crianças, e tinha um jovem que o tio fazia parte do Ministério da Educação, e que me disse que achava que eu tinha tudo o que preciso, mas eu não sei fazer nada, portanto eu assustava-me imenso. Que era verdade, e foi muito interessante porque eu era a única professora no meio de médicos e psicólogos e pessoas, foi muito interessante porque aprendi muito e tive a sorte de o fazer. Paralelamente, depois obviamente que dediquei os meus estudos por formações e fiz também mestrado em supervisão e educação, que eu acho que é fundamental. Peço desculpa que é um dos meus telefones, porque eu fui passar, porque os meus telefones estão sempre a tocar. Nos últimos anos tenho trabalhado no colégio militar.
Também me desafiaram depois de lutar em uma escola pública, mas com autonomia financeira, da qual também desenvolvi projetos de português, a nível da educação literária, muito interessantes. E depois fui desafiada a nível político pelo Sr. Presidente da Câmara de Santarém para gerir escolas em época de pandemia. Que ninguém queria, porque o anterior chefe de divisão estava um bocadinho cansado. Eu sou de Santarém, uma filha da terra, mas no contexto escolar que eu tenho é das pessoas que eu conheço, não foi fácil gerir à distância um contexto muito grande de um universo, mas é um desafio. E só o fiz porque acredito na educação, acredito numa educação construtivista, e ter hoje em dia, por acaso como tenho tempo, vou partilhando e eu quero dizer, também partilhava com o Diogo, ter hoje em dia a visão de professor, que eu nunca me consigo dissociar, de direção, enquanto elemento da direção, e hoje em dia de membro de um executivo em que decide políticas educativas em prol de um município, é muito importante, porque desconstrói aqui uma série de ideias preconcebidas que nós tínhamos e mantém outras muito firmes, que é a convicção que eu tenho relativamente a estas coisas. Portanto, eu agradeço à Filipa, portanto, eu vou tentar não dar o meu cunho pessoal, portanto, eu venho aqui como apresentadora do white paper, daquilo que li, e dou os parabéns à Kinderpedia por se dedicarem não só ao desenvolvimento de uma app, porque no fundo é uma app e uma aplicação para a gestão de escolas, como a Filipa depois vai falar, mas que se dedicam aos investigadores, dedicam tempo e dinheiro a contratualizar investigadores e a pensar estes assuntos, é porque estão para além disso. E por isso é que eu aceitei este desafio, porque há muitas empresas a vender muitas plataformas, e ainda bem que há, e são todas muito boas. Mas o pensar um bocadinho mais além, por que razão é que fazemos isto? Onde é que estão as métricas? Onde é que estão os dados? Onde é que estão aqui os dados científicos? Que eu sou muito a favor da investigação, portanto, em alguns anos de investigação, também com alunos de mestrado da Escola Superior de Educação de Lisboa, e isto é fundamental. Portanto, dou os parabéns à Kinderpedia por isso e agradeço a honra e espero, eu não sou a Catarina Furtado, mas eu vou tentar aqui seguir o meu guião. E obrigada por me ouvir. Obrigada. Obrigada, Vânia. Obrigada. Então vamos começar aqui com a apresentação. E a apresentação são um conjunto de perguntas que eu vou fazer à Vânia e que também abre as perguntas para vocês, porque acho que também era importante podermos partilhar aqui um bocadinho as diferentes opiniões do que é que vamos falar em termos de liderança. Então, Vânia, o que é que faz de alguém um bom líder na educação? Olha, aproveitando o mote, e eu acho que realmente a interação, e temos aqui um público, e o bom de termos aqui um público mais reduzido é isso, é promover esta interação, para depois falarmos o que está consubstanciado no nosso white paper. Simon Sinek diz que os líderes deixam um impacto positivo na vida das pessoas, para que elas possam atingir o seu verdadeiro potencial. E numa altura em que só se fala de empowerment e impactar, o que é efetivamente, o que é que fosse, na vossa opinião, se isto é válido, se a opinião de Simon é válida, e o que é que impacta efetivamente um líder na vida, neste caso, um líder educacional, um diretor de uma escola, na vida dos seus professores, dos seus alunos e de toda a comunidade. O que é que acha tudo? Eu acho que há um grande papel na área do coaching e da mentoria que tem que ser realizado, porque muitas das respostas estão dentro de nós e nós às vezes só precisamos que acreditem em nós e que nos deem as ferramentas certas. Mas mais do que a minha opinião, eu gostava também de ouvir a vossa opinião. Temos aqui várias pessoas desta área, a Isabel, a Margarida, a própria Madalena. Não querem também dar um bocadinho a vossa opinião? O António, que trabalha há tantos anos na área da educação. O que é que acham que para vocês faz de alguém ser um bom líder? Alguém quer partilhar algumas ideias? Ainda não. Senhora diretora. Ainda não querem partilhar. Ora, então, segundo os investigadores, é preciso ter um perfil. Portanto, nem toda a gente tem já desenvolvido essas skills para ser um bom líder. Portanto, os líderes realmente devem deixar um impacto positivo na vida das pessoas, porque vai para muito mais além daquilo que é um gestor, o que é tudo aquilo que está à volta de um chefe, de um coordenador. Portanto, as culturas dentro das escolas, das estruturas, são muito interessantes e devem ser estudadas e devem ser olhadas. Portanto, se nós tivermos um diretor, um líder, que aqui, como falo, que é um líder das escolas, um diretor, um presidente, já não se usa tanto, mas que consiga efetivamente estar para além da função de gestor, nós conseguimos impactar
Mas para isso é preciso uma série de determinadas características e de perfil, da qual eu passo a enumerar. Para o perfil do líder, segundo os nossos historiadores, e da qual eu realmente concordo, é preciso ter uma série de características da sua personalidade. Significa que não basta ser só um bom comunicador, não basta ser uma pessoa extremamente agradável. Tem que ter uma personalidade que se coadune com estas funções. Portanto, tem que ter uma pessoa que realmente que olha atentamente para as pessoas. É uma pessoa que também não quer dizer que seja extremamente simpática, como toda a gente diz, não é o que quer dizer. Mas principalmente não é simpático, mas é empático. Portanto, um diretor, um líder que se preocupe com o bem-estar de toda a sua comunidade, dos professores, dos professores auxiliares, do pessoal das instituições operacionais e dos alunos, para não falar dos alunos, porque isso é a diferença também que faz o professor empático, porque os professores têm sucesso, não é porque têm muitos conhecimentos científicos, é porque são empáticos, conseguem olhar para o aluno, para além de... Há muitos professores que olharmos para eles e dizer, o menino hoje não está bem. O que é que se passa? Só de olhar, não é? Nós conhecemos muitas vezes melhor os alunos que os pais, mas só se nós os quisermos. E isto na cultura da escola, e isto a nível, isto agora já é aqui a minha opinião pessoal, há muitos países a nível do coaching que já fazem isso, e eu já falei isto com a Filipe, que eu estudei coaching há uns anos atrás, que quase ninguém falava de coaching e educação, que as pessoas... o que é o coach? Mas é o quê? É um treinador. Nós também conseguimos treinar. Mas a nível do coaching, que é o escuta-me. Há salas em Espanha, que é a sala do escuta-me, em que as pessoas partilham ansiedades, partilham emoções. Mas eu às vezes penso, meu Deus, para nós conseguirmos ter numa cultura de escola, ou numa escola, isto é preciso ter um altruísmo imenso dentro de nós. Tem que haver também aqui uma verdadeira transformação dentro de todos nós. E eu acho, e aqui o white paper também fala isto, e não sei se a Filipe depois vai disponibilizar o white paper aqui aos nossos participantes, que é muito interessante. Falam ali uma série de coisas que podiam ser esmiuçadas, e eu peço a Filipe, sabe que eu falo muito, porque depois estes temas também me interessam muito, e por favor podem interromper e dizer aquilo que... A nível do nós olharmos para o outro, é muito importante, porque nós somos pessoas, e nós, além de sermos profissionais, nós não podemos dissociar daquilo que nós somos enquanto seres. Da formação que nós tivemos, dos nossos valores, da educação que nós tivemos. Mas uma coisa que é muito importante, nós somos pessoas, temos uma vida pessoal e temos uma vida profissional, da qual nós não nos conseguimos dissociar. Obviamente que há aquelas teorias todas que se a minha vida pessoal estiver bem, a minha vida profissional, ótimo. Sim, isso era o ideal. Mas muitas das vezes a minha vida pessoal também pode correr muito bem, mas eu não estou feliz no local de trabalho. E porque eu não me sinto pertença do grupo onde eu estou, não reconheço nem valido cientificamente nas minhas estruturas, isto acontece muito na avaliação, pessoas como sabem, não reconheço cientificamente que aquela pessoa possa ser mais válida do que eu. Isto causa um grande desconforto na vida das pessoas, principalmente das pessoas, mas a nível da castração do desenvolvimento profissional. E isto é algo que devia ser olhado, porque nós hoje em dia falamos tanto em pandemia, que as pessoas vieram para a pandemia, houve uma transformação que foi brutal para todos, porque eu dei aulas em época de pandemia, que ninguém sabia construir, tive muitas discussões sobre logo de início o que é que aulas síncronas e aulas assíncronas, havia modelos de escolas em que era o horário todo do aluno ali o dia todo, e eu dizia, mas como é que eu vou dar uma aula se me dar uma aula, sim, expositiva, falarmos com os alunos, completamente diferente, dar aulas através de um ecrã. E isto é preciso olhar e é preciso ter um espírito crítico e deve o diretor, o líder, também fazer o quê? Imiscuir os seus pessoas, ouvi-los, dar responsabilidades, corresponsabilizá-los para a construção. Isto é difícil. Eu acho que isto é muito difícil. Mas eu já disse isto à Filipe e partilho daquilo que nós vamos vendo, daquilo que os estudos também científicos nos vão apresentando, que a capacidade de estabelecer essas relações com quem se trabalha é difícil. Porque um diretor não pode estar só fechado no seu gabinete, não é? E só falar com os seus assessores e com os coordenadores de departamento. Não. Tem que ser uma pessoa próxima, mas tem que ser só porque não é porque está ali a fazer um papel político, como trabalho com políticos, vou fazer fotografias, porque está verdadeiramente interessado na vida da sua escola. E isto é muito difícil. E eu defendo porque das experiências que tive, que as escolas que efetivamente são de excelência e têm um ótimo sucesso educativo e que são diferentes porque vêm do exemplo de cima. Era muito interessante nós no início da profissão, eu lembro-me disso, eu ficava muito feliz quando valorizava imenso o meu trabalho. Professora, olha, gosto de mim, parabéns, mas eu era a única. Quando eu comecei a olhar, então, mas e os outros meus colegas? Eu tenho uma família lá alargada e na minha família eu fico feliz pelo sucesso dos outros. A partir do momento, eu não quero ser a única, eu quero estar numa escola de referência.
Eu não quero ser a professora X da escola, eu quero ser membro daquela escola. Quando falo, eu falo. Como falei agora no Colégio Militar, conhecem todos o Colégio Militar? Também tem todos os projetos têm que melhorar, todas as escolas, mas calma, é o Colégio Militar porque é uma referência para alguma coisa, para o seu projeto, ser uma escola com 216 anos, por todos os valores diferentes que tem do projeto educativo completamente diferente que tem. Sim, Karina. Eu ia também acrescentar, e vai ao encontro da questão da responsabilidade, que um bom líder também é uma pessoa que delega, que dá autonomia, que confia no membro da sua equipa e diz: eu sou responsável, mas tu estás a cargo deste projeto, te responsabiliza e cria autonomia. E isso valoriza a pessoa e faz com que a pessoa queira também... Mas Karina, mas vai para além disso. A capacidade de um líder, de olhar e perceber, e tem que haver a tal mentoria e essa tal supervisão e educação que eu defendo e julgo que deve ser um dos papéis e estar no coach, nas capacidades de coaching do líder. Se eu tenho um professor que está com problemas, ou com relação da turma, ou até às vezes, se calhar, até do número de trabalhos que marca, ou dos projetos que faz, ou que não tem um bom relacionamento, é dever, até enquanto ser humano, e isto é uma coisa que me faz muita confusão, há muitos anos de educativa, até na integração profissional dos professores no início de carreira, não haver uma mentoria. Portanto, se eu tenho, é a mesma coisa na minha empresa, na minha equipa com que eu trabalho, se eu tenho um profissional que não está a trabalhar, não está a render, está com problemas de produtividade, não consegue fazer aquilo, eu não posso, mas infelizmente é o que acontece, eu não posso fechar os olhos e dizer, está bem, no final dou-lhe uma avaliação e má, ou menos boa, de relevante apenas, e o que é que ajudei aquela pessoa a crescer? É como aos miúdos, se eu não me disser aquilo que não está bem, se eu não tiver a capacidade de me transformar, eles também nunca vão abrir isso também não vai acontecer. E um líder deve fazer. Isto dá muito trabalho, porque supervisão e educação dá muito trabalho, porque as pessoas consideram que muitas das vezes estamos a entrar dentro de uma esfera pedagógica que estamos a pôr em causa. Não. Muitas das vezes é apenas uma competência interpessoal, nem tem a ver com o conhecimento científico, mas isto é importante. E o líder, o diretor, não precisa fazer isso tudo sozinho. Pode criar uma equipa de pessoas que tenham esse perfil. Porque existe, nós olhamos para a cultura da escola, com pessoas que, aquilo que nós falamos também que existe nas empresas, que é a cultura de chapéus, que é a teoria de chapéus, é olharmos para cada uma das pessoas que nós temos nas nossas escolas, até os nossos próprios alunos, e dizer, olha, aquele é o criativo, aquele é o reivindicativo, aquele é o aluno mais fechado. Como é que se complementa? E complementar e utilizar estas pessoas para... E isto é muito importante, mas é difícil, porque aí lá está, é a capacidade de se relacionar e tem a ver com as relações com quem trabalha. E é preciso confiar, é isso que a Karina estava a dizer. E para ter todas as características não é impossível. Eu acho que principalmente tem a ver com a formação pessoal da própria pessoa e da maneira como nós queremos. Tal como a maneira como nós queremos, qual é o caminho a seguir. Portanto, o caminho... é muito interessante vermos as cartas de missões, eu também dizia isto à Filipa, que eu vou a quase todos os conselhos gerais das escolas, de todas as escolas do Conselho de Santarém, como vocês imaginem, tenho assento em quase todas, e quando vejo as cartas de missões dos senhores diretores, muito bem redigidas, com objetivos bem definidos, com uma missão muito bem, começo a olhar para aquilo e penso assim, olha, muito bem, e como eles têm que nos apresentar, porque do qual vai depender a avaliação dos diretores. Mas depois, o ano tudo passa. Plano de ações. Sabe porquê? Eu acredito que até ela já ali numa fase, isto é como em tudo na vida, que é a fase do enamoramento. Quando se está a elaborar, eu acredito que os senhores diretores até tenham ali uma missão, se calhar os objetivos são muito alargados. São muito alargados, se calhar mais velhos, escolher pequenos objetivos e depois micro-objetivos, depois nós conseguimos os meta-objetivos. Às vezes eu digo isso, mas a Vânia não sei, é muito pragmática. Eu não sou pragmática, é a mesma coisa que os miúdos. Então o que é que eu quero? Que ele aprenda a ler. Portanto, se eu quero que ele aprenda, eu tenho que focar qual é que é o melhor método, qual é que é... Portanto, não é só porque eu venho do movimento, a escola moderna que me vai ensinar aquilo. Não, eu tenho que aprender, tenho que... Percebe? E não é só a aprendizagem da leitura da escrita, é tão complexo. Portanto, e na questão do líder e da definição dessas estruturas todas de missão nas escolas, isto é muito complexo, falar nisto, e se calhar
esta conversa é muito pouca para um mundo tão complexo, e para quem não é professor, eu que trabalho com políticos que não são professores, ficam sempre a olhar para mim e acham que eu sou uma chata. Portanto, eles, como refletindo, graças a Deus, confiam no meu trabalho para não me ouvir, não é? Eles não, acho que às vezes me dizem, mas têm de olhar para nós conseguirmos escolas de excelência, projetos de excelência, nós também temos que seduzir. Portanto, às vezes dizem, mas fala, venha com os meus diretores de conteúdo. Claro, porque eu estou por todo lado deles, porque eu sei seduzi-los. Não é seduzi-los, é falar a linguagem e perceber qual é o caminho. Olha, é isto que nós queremos, esta é a nossa missão. E definir esta capacidade de liderança é muito... Eu não queria nada ser diretora de escola, vou-vos já dizer, porque eu não queria nada ser diretora de escola. Eu fui vice-presidente de um agrupamento, mas ser diretora de uma escola eu não queria nada. Porque eu acho que a dedicação é tanta e ao mesmo tempo às vezes também é tão... como é que eu vou dizer? Aquilo que nós recebemos como agradecimento que não precisamos, que aquilo é uma missão, não é fácil. E nós também, e o próprio líder, aqui não está estudado, também precisa de um feedback positivo, tal como ele deve dar aos seus colaboradores e aos seus trabalhadores. Isso também é muito importante. E também ter essa própria avaliação. As pessoas que estão do lado dele dizer, diretor, eu acho que está no bom caminho, senhor diretor, eu acho que se deve aproximar mais das pessoas. Isso aconteceu com o diretor, que as pessoas gostavam que ele fosse próximo das pessoas. Só introduzir aqui, há uma coisa que se faz muito em empresas, que é a avaliação de 360, e que isso é uma ferramenta que também pode ser muito útil nas escolas. Por exemplo, a avaliação feita entre pares, feita de uma forma hierárquica também, porque acabamos por ter uma comunicação muito mais transparente. Mas para isso, Filipe, peço desculpa, para isso tem de haver uma cultura de escola, de uma perspectiva construtivista. Claro. Porque nós temos pessoas com diferentes personalidades, pessoas que estão muito zangadas com o sistema de ensino, com a avaliação de professores, com o facto das pessoas, da remuneração de professores ser realmente o que é, não é? Porque infelizmente os professores são muito mal pagos em Portugal, com a forma também como hoje em dia toda a comunicação social, todos os pais veem no papel do professor, não existe aquele respeito com a identidade do professor, e infelizmente hoje em dia tudo é pedido ao professor e à escola. Portanto, é de uma responsabilidade total. Nós somos pais, nós somos psicólogos, nós somos enfermeiros, nós somos psicólogos, nós damos comida às crianças e agora até temos que ficar com eles das 9 até às 9 da noite, mas quem é que toma conta a escola não pode tomar conta de crianças, não é essa a missão da escola. E estamos aqui um bocadinho a desvirtuar o papel da escola e essa missão, e acho que temos que recuperar essa identidade de escola, porque a missão da escola deve ser, que é das famílias, deve caber às famílias, não quer dizer que nós e não hajam políticas que possam ajudar estas famílias. Voltando aqui ao iPad, vamos avançar depois, bem, pode ser? Daquilo tudo que nós falámos, motivar é o que causa o impacto positivo na vida das pessoas para atingir o meu objetivo. Sem dúvida, falamos aqui de empatia, do escutar o programa espanhol, não é? A questão do motivar também, acho que é muito importante. E já viemos a falar um bocadinho acerca disto, Tânia, nós já vimos falar sobre a diferença entre liderança e gestão, algo que também é muito transversal nas empresas e que as escolas não acabam por não ser diferente. Tânia, o que é Ellen O'Donoghue e qual é também a sua opinião numa diferença entre liderança e gestão? Portanto, a liderança e gestão são conceitos diferentes, como devem calcular, e que toda a gente sabe, embora não estão completamente correlacionados entre si, principalmente na questão da liderança nas escolas. Portanto, os gestores administram, também existe a questão dos coordenadores, não é? O coordenador leva a cabo aquilo que foi decidido, os gestores administram, cumprem os objetivos, levam tarefas, até porque há perfis diferentes entre um gestor e um líder, trabalham focados, os gestores trabalham focados em objetivos, na persecução dos seus objetivos, lideram através dos objetivos, porque têm subordinados, portanto eles delegam diretamente nos subordinados, sem qualquer acompanhamento, fazem as coisas como deve de ser, portanto by the book, é o que tem que ser feito, para ser cumprido, para estabelecer, a cultura é existente e mantém o seu status quo. Relativamente à política de liderança e ao perfil do líder, já temos outras competências completamente diferentes. Inovam, devem inovar. O seu processo é transformacional, tal como vimos, por isso é que impactam a vida das pessoas, desenvolvem uma visão e um caminho a seguir, são focados nas pessoas, nos seus objetivos, incluem tanto as pessoas como os resultados e preocupam-se com o êxito de todos, porque isso é fundamental. Lá está a diferença, é a cultura de escola, ficarmos felizes com todos os professores e com todos os alunos e com os objetivos globais e não o individualismo. E tenho seguidores, claro, hoje em dia são os verdadeiros influencers da escola, não é? É muito interessante que até eu digo, uau, vai ali o diretor, mas numa sentido de, eu quero tirar uma fotografia com o diretor, por ser, exatamente, são inspiracionais, é exatamente isso, porque inspiram.
e fazem o mais correto, moldam a cultura e conduzem à integridade. Agora percebo muito bem que não dei só foi o que está, mas concordo com o que aqui está. Sim, faz muito sentido a diferença entre são várias definições que são utilizadas de forma transversal. Então, Vânia, e que estilo de líderes é que nós necessitamos na educação? Falámos um bocadinho sobre líderes inspiracionais e é verdade que os líderes inspiracionais movem massas, mas que estilo de liderança é que nós precisamos na educação? Terminando uma linha de pensamento que comecei anteriormente e com a questão do líder, com a questão da motivação inicial para as cartas de missão que as pessoas vão falando, que vão escrevendo, tem a fase do enamoramento que as pessoas até quando estão a redigir aquilo até são muito motivadas para. Mas depois há um caminho há um pico. Portanto, e a maior parte das vezes não há uma subida nesse gráfico. Porquê? Porque há uma série de problemas, há muitos comportamentos, há maus resultados, há falta de recursos humanos, há falta de material físico, há falta de internet, há falta de tudo mais alguma coisa. Voltar ao sentido da missão é algo que um líder deve ter sempre. Se o seu objetivo do líder para aquele ano, da sua carta de missão, é tornar uma escola um ambiente em que todos estejam felizes, porque isto pode estar espelhado numa carta de missão, é nisso que ele deve estar sempre focado. E deve ter indicadores, não é? E deve haver indicadores. Portanto, segundo os nossos investigadores, um líder tem que ser visionário, tem que estar muito mais à frente, tem que perceber, tem que perceber no global, tem que fazer o seu todo dentro da cultura da escola para depois construir os seus projetos educativos e ser transformador. Tem que ser diretivo, tem que ser assertivo naquilo que diz, tem que direcionar os seus objetivos, sempre não desistir em linha de produção da sua visão e da sua missão. E obviamente que é um processo democrático, que deve englobar aquilo que a Karina também falava, deve envolver toda a comunidade, deve ouvir e deve delegar, porque ainda nós não podemos esquecer que a escola ainda é um processo democrático, às vezes, mas que é verdade, era bom quando tínhamos os sistemas democráticos e devemos voltar e devemos promover essas capacidades da democracia para não fazermos esquecer, porque é importante, porque um líder que for autoritário nunca vai conseguir transformar, nunca vai haver. Portanto, alguns até são os pseudo-democráticos, assim, mas no fundo, quando nós começamos mais à frente, não, mas eu fui falar com o diretor, fui falar com a direção e porquê é que isto não aconteceu? Porque eu quero isto assim. Sim, também pode ser. Um diretor também tem que ter a frontalidade, é que não, isto não pode ser assim, mas tem que ter essa capacidade de dizer não, mas explicar o porquê é que não pode ser assim. As pessoas entenderam, olha, não pode ser porque não temos recursos financeiros. Não pode ser porque neste momento é completamente impossível colocarmos em prática esse projeto porque temos outros projetos em concurso. Portanto, é preciso saber dizer não, mas também é preciso acreditar e fomentar este trabalho. Tem que ser modeladores, mesmo devido a todas o que está intrínseco às escolas, tem que perceber, tem que entender todas as suas vertentes da escola e tem que ser uns verdadeiros coaches, porque o coaching é muito importante, a mentoria, o fomentar esse processo, porque existem vários tipos de white paper que têm estudado e que é muito interessante, até aconselho mesmo a dedicar, tem uns esquemas muito bem representativos das mentorias e do coaching, daquilo que pode ser na cultura da liderança, que é muito interessante, não parte da educação, mas o coaching também, promover o coaching também com os próprios alunos e fomentar quando for os próprios planos de formação da escola, porque eu estava a falar com a Karina sobre a questão da formação, eu própria, muitas das vezes, às vezes a própria direção dizia-me somos obrigados a uma formação da GAI, da Instituto, ou muitas vezes para a minha avaliação de desempenho. E eu chegava lá e no fundo aquilo era muito interessante, mas o que é que aquilo se reproduziu na minha prática? Nada. Muito poucas formações, vamos dizer, sem ser aquelas que eu procurei, transformaram a minha prática e a dos meus alunos. Porque estão desajustadas, não é? Acontece muito isto, também no Catálogo Nacional de Qualificações, por exemplo. Karina, mas é diferente porque os professores dependem do número de horas de certificação na sua área de curricular, não é? No seu grupo de recrutamento, para progredirem na avaliação. E essa formação está desajustada. Por exemplo, olha, eu na minha equipa, como sabem, não estou a dar aulas, trabalho com CIADAP na minha equipa. A minha equipa tinha um dos seus objetivos, porque tem a avaliação do CIADAP, era ter 50 horas de formação, independentemente da... Portanto, chegava um mês antes da avaliação do CIADAP, e iam todos fazer formação naquilo que quisessem. Eu disse, mas
Eu disse, mas dar a formação em renda de louros? Eu acho que sim, se a pessoa quiser muito, dizer assim, olha, eu queria mesmo fazer isto. Não é? Olha, eu tinha uma que me pediu ao Servania, eu posso fazer uma gestão de stress, porque ela, cada vez que eu atendia ao telefone, o telefone estava sempre a tocar, não dizer que atendia o telefone, ela fazia um stress e dizia, deves fazer assim, faz assim. Eu acabei com isso, não, eu não vou pôr como objetivo. As pessoas devem fazer formação se assim entenderem porque transformam, porque necessitam. E isto é muito importante. E isto acontece. Portanto, o coach e aqui o diretor, nos seus planos de formação, naquilo, quando fazem aqueles inquéritos de satisfação às pessoas, qual é que é. Nós fazemos, eu sei porque também falo para mim, fazia algumas coisas que eu queria, mas depois quando eu comecei a perceber que eu não ia dar em nada, comecei a pagar e a fazer fora. Mas é pena, porque se tivermos cada vez mais, porque muitas das vezes acontece, isto é como a publicidade boca a boca, é a continuação pela positiva. Porque se eu fui fazer uma formação, não é? E depois dizem, Filipe, olha, está muito difícil, uma formação, não estava nada à espera, porque as expectativas que nós já temos é baixo. Olha, aquilo é super giro, olha, acho que a próxima deve fazer. A Filipa, não é? Vai fazer. Porque normalmente, o quê? Avaliação curricular e avaliação, não sei das quantas, e em DAX e não sei o que, não sei, e em projeto meio. Isso é mais, mas é o que eu ouço toda a gente a falar isto, mas essa formação é precisa. Se calhar a forma como se está a administrar a formação e a forma como está concebido o plano de formação é que tem que ser tem que ser alterado. Portanto, sim, sem Filipe, dúvida. eu agora vou-me calar porque a Filipe nunca mais me vai convidar para Convido para muitas coisas. Queria só também já agora ouvir a vossa opinião, porque liderança e estilo de líderes, nós podemos ser líderes e de certeza que durante a nossa vida académica nós tivemos um professor que nos inspirou, que foi um líder para nós. E eu convido-vos a pensar em quem terá sido, já me lembrei, o meu professor de matemática do liceu que me inspirou imenso e era uma pessoa super divertida e com ele eu aprendi matemática como ninguém. Quem foram os vossos líderes inspiracionais? Quem foram os vossos professores que vos inspiraram? Lembram-se? Quem vos inspirou? Já estou a ver sorrisos na cara, é porque vocês se lembram. Eu acho que toda a gente se lembra, não? Pronto. Esses professores foram verdadeiros líderes, porque levaram-nos a aprender melhor e de outra maneira. Portanto, eles são verdadeiros líderes natos. Portanto, nem sequer sabiam provavelmente o que era não ser líder, mas tinham algo dentro deles que os fazia os alunos seguirem-nos. Não, que nos impactou efetivamente. Completamente. Exatamente. Completamente. Sim, sem nos dúvida impactou nenhuma. efetivamente. Filipe, mas é importante também não se esquecerem de liderar pelo exemplo. Porque eu tive um professor que eu consigo, por quem eu tinha imensa admiração, e uma vez teve um comportamento que o fez cair a pique. Ui. Pois, claro que sim. Claro que sim. Depois também está os exemplos menos positivos. Claro que sim. Eu quando agora vos convidava a pensar no professor que vos fez, eu automaticamente me veio à cabeça este professor. Mas claro que nós não vamos lembrar de outros que tiveram um comportamento menos bom. Mas aqui o exercício era mesmo no sentido de pensarmos quem é que nos põe um sorriso na cara. E eu vi vários sorrisos aqui. Portanto, claramente nós nos lembramos quem foram líderes inspiracionais para nós. O que o professor estava a dizer, o White Paper refere uma das partes da capacidade do líder, que é a parte de dar feedback, que é a parte de comunicação. E refere a algures, se eu não estou em erro, tenho quase certeza que isto, que a forma, e nós sabemos isto, a forma como nós falamos para os nossos pares, e principalmente para as crianças, tem uma reprodução imensa. E é isso que o professor está a falar, que é verdade. Muitas das vezes nós até temos uma admiração imensa para aquela pessoa, mas naquele dia aquela pessoa foi tão áspera connosco, disse as coisas de uma forma tão abrupta, que nós ficámos, não é? Parece que até deixámos de admirar aquela pessoa. E isso acontece muito, principalmente com os jovens e com as crianças, porque eu tenho uma admiração imensa. Imaginem o que é isto também às vezes acontece com o adulto, que as pessoas estão menos bem, as pessoas são insensíveis e nem toda a gente também tem paciência para certas... Porque há pessoas, cada um tem a sua personalidade, não é? Sim. E isso é muito... Mas isso, nós às vezes não temos a noção do quão castrador isso pode ser. E realmente o White Paper também refere isso. Portanto, dou mais uma vez parabéns à Kinderpedia que, num pequeno White Paper, conseguiu ali, por isso é que digo que devem continuar esta investigação. Estamos a fazer mais. Estamos a fazer um próximo sobre aprendizagem ativa. Já agora posso-vos levantar um bocadinho o véu. Vai ser o próximo que nós temos de publicar. Mas pronto, vamos então para uma das últimas perguntas. Vânia, como pode a tecnologia apoiar a liderança na educação? Que este é o tema também que nós estamos aqui hoje. Como é que a tecnologia pode apoiar? Ora, obviamente, hoje em dia falarmos em educação e não falarmos em tecnologia, quer dizer, é completamente impossível. Até das competências já previstas para o século XXI, todos os professores e todas as crianças. A nível da liderança e a nível da educação, mais especificamente a nível da gestão das escolas, nós sabemos que se nós tivermos uma boa plataforma de gestão, isto vai-nos poupar imenso tempo. Vai-nos poupar imenso tempo a nível burocrático,
burocrático, tem imenso tempo a nível do feedback que se pode dar efetivamente aos pais, porque existem muitas plataformas, mas se houver uma plataforma que seja o mais holística possível, vai dar uma maior qualidade de vida a todos. Portanto, antigamente, e sabem, isto acontece muito, nós fazíamos as fichas de avaliação, fazíamos questões à aula, trabalhamos algumas, e damos esse feedback aos alunos, e eles posteriormente remetem aos pais, ou nós quando reunimos com os pais. Hoje em dia, com estas aplicações, os pais podem receber na hora. E que é melhor, e nós próprios, quando construímos essas ferramentas, temos a correção imediata de, obviamente que não, isto não quer dizer que eu não sou a favor, sou muito tecnológica, sabe, mas gosto muito do método tradicional ao mesmo tempo. Acho que tem que haver sempre uma 50-50. Mas estamos completamente de acordo. Exatamente. Eu acho que tem que haver sempre o contacto humano mas é obviamente que é assim. Isto só vem para ajudar. E sabem, e principalmente quem tem alunos mais pequenos, os alunos do primeiro ciclo, os pais, e quando os pais são muito ansiosos, eu lembro-me disso, cada vez tinham um teste de português, ai, senhora professora, para que não se quer. Calma, quando os alunos estiverem, depois tinha que fazer, tinha que dar à diretora de turma, porque nós fazíamos com a diretora de turma, os resultados, e depois vinha, e os pais gostam de um resultado conforme os meus são, e precisam desse contacto. Faz parte do crescimento, e eu acho que isso é importante, e acho que deve haver uma relação próxima. Mas se os pais tiverem na hora o resultado da questão aula, há um acompanhamento muito melhor. E assim, escusamos nós de andar constantemente a reunir, a dar a transformar, e até a nível da própria gestão da escola, quer dizer, sabemos todos os dados, todos os relatórios, quando chegamos às reuniões do Conselho de Turma, está lá tudo. Quando chegamos às reuniões, obviamente, mas tem que ser elaborar as atas e por aí fora, mas todos os dados, todos os relatórios, a nível das faltas, isso é muito mais fácil do que andarmos a tirar, ou andar isoladamente a retirar dados da avaliação da intercalar, depois da avaliação de campo, depois dos trabalhos de casa, mais os critérios, eu acho que isso é uma boa aposta e acho que deve ser sempre. Facilitam também a pré-partilha e a missão e os métodos de vida com toda a comunicação escolar, que eu estava a falar, e através da partilha eficaz dos recursos acessível a todos, e conduzam uma comunicação transparente, o que é extremamente importante, que é não chegar no final do período ou do semestre e estar lá uma pauta. Não há uma pauta e como é que isto aconteceu. Portanto, reduzindo a ansiedade e ligando e envolvendo todos os intervenientes. Leva também a uma necessidade de uma tomada de decisão mais sólida, não é? Com os dados, com os relatórios, e que a tecnologia possibilita um maior impacto na comunidade educativa. Um bom líder transforma, obviamente, e impacta a nível individual, a nível educacional e a nível financeiro. Porque nós escolhemos os recursos com boa gestão, temos o nosso orçamento privado das escolas, nós podemos, é dinheiro que se gasta, mas é um investimento. Portanto, a educação, costuma dizer, nunca é dinheiro que se gasta, é sempre investimento. Eu espero que tenha correspondido às suas expectativas. Temos ali a Karina. Eu queria só dizer que a tecnologia, tal como no contexto da educação da escola, tal como acontece no contexto empresarial, a tecnologia ajuda a rentabilizar. Sim. E, portanto, na escola também ajuda, no sentido em que, se as pessoas estiverem mais libertas da burocracia e da papelada, vão estar mais concentradas nas atividades que importam. E isso é o E a nossa qualidade e o nosso bem-estar, porque nós temos direito a ter tempo livre, cada vez temos menos, as pessoas têm tempo a ter cuidado para a família e para fazer o que quiser, porque as pessoas são pessoas, nunca se possam esquecer. E nós andamos tão absorvidos em coisas que depois no final não servem para nada. Eu estou sempre a dizer, olha, já tenho uma série de reuniões. Eu nunca ouvi nada no estudo científico, porque eu passei a fazer estudos científicos, que reuniões vão saúde. Depois ficam a olhar para mim. Onde é que estás? Olha, a mim nunca me deu nem saúde nem dinheiro. Livre sobre as reuniões. Exatamente. Porque normalmente reuniões a mim nunca me deram nem saúde nem dinheiro. Mas é verdade. E então nas reuniões, pessoas, porque o que acontece nas muitas das reuniões, que eu às vezes observava, porque eu sou muito observadora, era que as pessoas tinham muita necessidade de falar. Estão a perceber? E lá está, o coaching aí é fundamental. Isto aqui só para terminar. Se houver a escultura do coaching, numa perspectiva também de melhoria pessoal, não do coaching educativo para melhorar a prática, que isso, obviamente, que isso é indiscutível. Mas a nível pessoal, olhar para as pessoas precisam que olhem para elas. São pessoas, as pessoas estão muito sensíveis. A pandemia não nos trouxe coisas boas. As pessoas não modificaram, as pessoas pioraram. E temos que olhar, e terminando por uma parte menos positiva, que vamos passar um período muito complicado. Vamos passar um período muito complicado, com pessoas com carências sociais e económicas, pessoas vão passar, acho que temos que nos preparar, começar a educação financeira, as próprias aplicações tecnológicas devem trabalhar, porque não existe ainda muita transformação na escola e a nível da cidadania, a parte financeira tem que ser
cuidada e tem que ser olhada, porque isto é como a questão ambiental. Andamos há anos a trabalhar questões de separação de resíduos, de lixo, de cultura, de toda a gente já fez. Eu acho que já fazia parte dos clubes de ambiente, já falo em ecopontos praticamente. Os meus filhos já nasceram com ecopontos e quando os alunos retomavam à escola, não separavam o lixo. O lixo continuava, mas só vocês ao eu. O que é que se passa? Será que isto aqui é só para deixarmos aqui um bocadinho no ar? A escola está muito preocupada, há currículos que estão transformados, há cada vez mais, mas o que é que se passa para a sociedade? Então, se isto não transformou, serviu para alguma coisa? Pronto. Obrigada, Filipe. Obrigada a todos por me ouvirem. Mas ainda falta mais um ponto. Mas antes de passarmos para o último ponto, queria só aqui também referir uma coisa que a Karina disse e que a Vânia também teve a comentar, e muito bem, que é isso mesmo, a tecnologia não vem aqui para substituir pessoas. A tecnologia vem para ajudar nos processos das pessoas e para fazer com que as pessoas possam focar naquilo que realmente importa. E no caso das escolas, é focar-se em inovar na educação, em estar com os miúdos, em termos de estes processos mais transparentes e sermos valorizados pela profissão que é tão nobre, que é o professor, e que não tem sido valorizada nos últimos anos. E, portanto, que é importante aproveitar estas ferramentas para isso mesmo, para trazer o bom ao de cima, sem nunca substituir o bom do ser humano. Porque há coisas do ser humano que são insubstituíveis. Nós temos é que perceber quais são e utilizar a tecnologia naquilo que nos serve melhor no nível de processos. E o último ponto apenas, que é, então, como é que a Kinderpedia apoia a liderança na educação? E aqui, Vânia, posso agora falar? Eu já estou a falar. Basicamente, aqui tem a ver apenas com o benefício de tempo, ou seja, a aplicação reduz em cerca de 6 a 9 horas por semana do tempo administrativo dos professores, capacitando-nos digitalmente, tornando o seu trabalho visível e reconhecido, que é isso que nós estávamos agora aqui também a falar. Os próprios estudantes também ganham autonomia e começam a gerir os seus objetivos, tarefas e prazos. E a verdade, porque nos mais velhos nós podemos utilizar a Kinderpedia mesmo para isto, para ir fazer esta ação com os alunos. As famílias tornam-se parceiras na educação, como a Vânia dizia, e bem, quando há uma comunicação transparente, uma comunicação contínua, não há aquela pergunta quando chegam ao final do trimestre ou do semestre, então, mas como é que aconteceu isto? Não, há uma comunicação contínua e, portanto, sabemos o que é que existe e até se pode criar planos de ação em tempo real, não é? Junto com os professores, esta ligação entre escolas e famílias. E, portanto, quem tem a ganhar, para além dos alunos, obviamente, é sempre a escola, porque passa a ser uma referência em inovação. E nós sabemos como é que todos nós funcionamos. Se nós temos uma escola que é referência, os outros que estão também querem ser uma referência. E isso pode ser uma forma de todos melhorarmos. É termos alguém que seja o trator, e aqui vou utilizar uma expressão que se utiliza muito em marketing, mas também o Xavier Aragay também utiliza as escolas de trator, que são aquelas que vão à frente e que puxam pelas outras também para inovar. E às vezes é preciso isto, tudo bem, mas inovemos então todos. Pode não ser a mesma velocidade, mas inovemos então todos, porque temos todos a ganhar com isto. Pronto, era só isto que eu queria terminar por dizer. Vânia, muito obrigada pela apresentação. Obrigada a todos por ouvirem. E agora vamos passar para a apresentação da Isabel. Vamos falar mais uma vez de liderança. Eu vou aqui trocar a apresentação, Isabel. Ok. Sim, então mesmo. Então, muito boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Uma apresentação muito rápida. Chamo-me Isabel Valente Pires. Tenho uma licenciatura em Matemática, um mestrado em Educação Matemática e um doutoramento em Educação. Em Pedagogia. Sou casada, infelizmente sou viúva há muito pouco tempo. Tenho 3 filhos e 4 netos. Sou jubilada da Escola Superior de Educação de Setúbal e neste momento dirijo um colégio em Coimbra,
Questões C. CSJ é religião. Muito bem, sobre liderança. É qualquer coisa de muito importante, não é? É aquilo que faz mover o mundo, no fundo. Quando olhamos para algumas destas caras, ou para todas elas, que são sebejamente conhecidas, nós pensamos, porquê é que estes homens influenciaram o mundo? Porquê é que eles fizeram com que o mundo saltasse, como num poema? É porque eles foram forjadores de história. É um termo que eu gosto imenso de Joseph Kentnitz. São forjadores de história. Olhando para cada uma destas caras, não é? Nós vemos que alguns, como o mais antigo de todos, que está ali à esquerda, São Bento, foi o pai da cultura ocidental. Portanto, ele pegou na cultura grega e romana, judaico-cristã, e nas culturas dos povos nativos, e fez um mix a que nós hoje chamamos a cultura ocidental. Ele marcou o mundo inteiro desde o século IV. E depois olhamos para um Infanto Henrique, que fez novamente o mundo dar um pulo e de repente descobrir que não era só aquele pedacinho de Europa com um bocadinho de África e um bocadinho de Ásia em torno do Mediterrâneo. Todos eles, de alguma forma, um Steve Jobs, quando com uma caixa completamente artesanal, ele constrói o primeiro computador de secretária, certamente que ele não imaginou o salto que estava a provocar no mundo. São estes homens que são forjadores de história. O que têm eles de especial? É, em primeiro lugar, uma grande paixão. Uma grande paixão por uma missão. Aquilo que eles consideram que é o sentido da sua vida. Aquilo que os faz saltar da cama em cada manhã. É aquele ato difícil, não é? Está tão bom na cama. Mas eu tenho alguma coisa a fazer neste mundo, eu tenho alguma coisa a fazer com a minha vida, com a minha pessoa, e então eu salto da cama com gosto, porque há tanta coisa interessante que eu vou fazer hoje. Às vezes muito chatas. Terem visão. Serem pessoas que conseguem olhar de uma forma diferente para o mundo à sua volta e olhar de forma diferente para a projeção do mundo no futuro. São pessoas que são capazes de traçar caminhos para eles, para os outros, para o mundo, porque eles têm uma visão diferente do comum dos mortais. E depois têm liderança. Têm capacidade de influenciar e de conduzir outros. De arrastar atrás de si outras pessoas. Vejamos cada um destes pontos. Paixão. Pega no Simon Sinek, na mesma, mas numa outra ideia dele, que eu acho realmente absolutamente brilhante, que é este círculo dourado. Normalmente, quando alguém comunica, um colégio, uma escola, comunica, nós fazemos isto e fazemos aquilo, e fazemos assim, o assado, o what e o how. Na verdade, o que é verdadeiramente importante é qual é a missão desta escola. O que é que nós queremos fazer com estes meninos, com estas meninas? Esse é o why. Isso é
Aquilo me deu um foco. E é esse um dos grandes problemas da liderança nas nossas escolas, no nosso sistema educativo. Andam os igos a guiar. É começar com o Ministério da Educação. Lá tenho andado metida. Não sei o que é assim. Mas também nas direções das escolas. É preciso inovar, é preciso fazer coisas diferentes. E então chamam alguém que vai falar sobre um aspecto qualquer. Muito interessante, porque ele fala muito bem, tem muito poder de comunicação. Excelente. Fica toda a gente muito motivada. Aquilo é muito interessante o que aquele senhor disse. E passado 15 dias, passado um mês, chama outra pessoa, também muito interessante, diz exatamente o contrário daquela. Porquê? Porque não há um foco. E este foco é que dá coerência a toda a vida da escola, a todo o processo educativo. Se andamos para a frente, 2 passos e 3 para trás, 2 para a esquerda, mais um para a direita, não vamos a lado nenhum. E não mudamos nada. Isto faz parte do dia-a-dia da escola. No outro dia, pronto, nós CSJ, no nosso grupo, portanto, o Colégio São José de Coimbra, fazemos este ano 100 anos, daqui para uns dias. E uma das coisas que tivemos a fazer um programa de comemorações, obviamente, não é? Uma das coisas que surgiu, como fazendo parte das comemorações, era uma causa por mês. Uma causa por mês. Uma grande causa, e os professores estavam a pensar nestas coisas. Pensaram logo em causas fantásticas. E depois o papel chegou à minha mão e eu perguntei uma causa por mês. Mas quem é que vai decidir? Já temos umas pensadas. Vamos lá, peraí. O que é que nós queremos? É formar homens, mulheres, seres humanos que sabem o que querem e que têm capacidade de iniciativa de forma autónoma, mas colaborativa. Ora, eles já têm aquilo que chamam de iniciativas. As iniciativas são projetos como os outros, mas eles chamam projetos aos académicos, e iniciativas a tudo o que sejam projetos de índole social, que são a maior parte, mas também muitos outros da vida académica que são organizados por eles. Debates, entrevistas, ateliês, concursos, campeonatos, é que eles chamam de iniciativas. São totalmente a iniciativa deles. São totalmente pensados, imaginados por eles, planificados por eles e executados por eles. Então, agora nós vamos substituir e vamos arranjar, nós, professores, uma causa por mês. Não? Estão a ver a facilidade com que rapidamente nós deixamos de ter o raio na nossa mente e deixamos de seguir em linha tão reta quanto possível, não é muito reta, mas enfim, em linha tão reta quanto possível, de seguir para aquele objetivo que nós traçamos e que tem que ser aquilo que mobiliza toda a vida da escola. Uai! Visão. A paixão, que acabámos de ver, é o why, é aquela grande missão, aquele grande objetivo que nós pretendemos atingir. Visão é tal ideia muito pessoal que um líder tem que ter, do mundo à sua volta e da forma como ele se está a projetar no futuro. O Steve Jobs citava o N, quando começa a haver muitas
muitas consoantes, eu gaguejo sempre. Gretzky, que era um hoquista e que disse uma vez que eu patino para onde o disco vai estar e não para onde ele está. E o Steve Jobs dizia, foi isso que eu fiz a minha vida toda. Patinar para onde o disco vai e não para onde ele está. É isso que um líder, que é esperado que um líder faça. Patinar para onde o disco está, qualquer um de nós é capaz de fazer. Patinar para onde o disco vai estar, perceber onde é que o disco vai estar, isso é que é próprio da visão de um líder. E sem isso, um líder não impacta verdadeiramente a civilização. Até porque quando patinar para onde o disco está, quando lá chegar já não está. Já não está. Exatamente. Não tenha qualquer dúvida. Isso é terrível. Uma escola que se pretende inovadora é terrível porque a maioria dos pais ainda estão com uma carga muito forte que pesa nos passos que deviam dar em frente e que não dão. E desconfiam imenso. Bem, muito mais lá na zona de onde eu venho, não é? Eu vivi a vida toda aqui em Lisboa. Estou há 10 anos em Coimbra. E não estava a contar Coimbra, uma cidade universitária, com imensa gente jovem. E é realmente tão atávrica que não tem explicação. Que é um peso da tradição, daqueles séculos todos da universidade, que é difícil removê-la. Mas não podemos desistir. Liderança. Cá temos uns homens da nossa história pelo qual eu tenho maior admiração. Se nós, nos 500 anos de descobertas, em vez de gastarmos um bolo de dinheiro, como a velhinha agora aqui para aquele museu, não sei onde vai fazer uma exposiçãozinha ou não sei o quê, e mais uma velhinha para ali para aquela escola que fez um projeto muito engraçado com os meninos que foram visitar não sei o quê, e mais outra velhinha para ali para o município que fez não sei o quê. Fizéssemos com os espanhóis uma extraordinária produção sobre Cristóvão Colombo, no caso deles. E nós podíamos ter feito sobre o Infante Dom Filipe. Aí teríamos verdadeiro impacto no mundo. Assim, as comemorações passaram, ninguém deu para elas. É uma coisa impressionante, não é? É uma coisa impressionante. Porque nós, portugueses, gostamos do pequenino. Small is beautiful para nós. Diriam os ingleses, com certeza, que está connosco. Gostamos das construções pequeninas, eu também gosto. Eu adoro o Palácio de Belém. E olho para o Palácio de Buckingham, não me diz nada. Mas, e depois a nível de ideias? Devíamos aprender com este príncipe. Em Coimbra tem o Portugal dos pequeninos. É um amor, eu gosto imenso. Mas realmente, quando chegamos a Paris e pensamos na nossa Lisboa, e pensamos, bom, cada um à sua dimensão, para nós de facto, small is beautiful. Que seja assim, mas não a nível das ideias. A nível das ideias temos que ser como eu. Como eu. O que deve então ser um líder? Eu primeiro tinha assim uma definição de tipos de líder, não sei o quê, de isso tudo fora. Mais vale pegar em duas ideias que sejam verdadeiramente fortes. Um líder tem que ser, em primeiro lugar, inspirador. Ele tem que envolver os outros no seu grande why, na sua grande missão, na sua grande paixão. Um ideal claro, mas que responde a uma necessidade, obviamente. Porque senão, não tem interesse. O Luther King. Um ideal grande, mas que respondia a uma enorme, premente necessidade. Uma grande coerência. Não dar aos zigzags. Não dizer agora uma coisa, mas depois
pensa mais um bocadinho, alguém lhe diz não sei o quê, afinal já não é bem assim. Não vai influenciar nunca, coisa nenhuma. Não vai influenciar uma escola, não vai influenciar o mundo, com certeza. Um grande entusiasmo. Porque se eu não estou entusiasmada com aquela grande ideia, como é que eu vou entusiasmar os outros? Não vou, de certeza. Portanto, eu tenho que ter um grande entusiasmo. Depois ajuda a ter carisma. Nem todos o têm, mas os grandes líderes, de facto, têm carisma, não é? Nós pensamos nos grandes líderes. Eles têm um fortíssimo carisma. Mas todos podemos ser líderes, mesmo sem ter carisma. Não chegamos àquelas alturas. E depois, não desprezemos este último aspecto, a capacidade de arriscar. Nunca vamos fazer nada de grande se não tivermos capacidade de arriscar. Capacidade de ir mais longe com os pés pouco seguros. Porque senão fazemos o que todos os outros fazem e não vamos influenciar o mundo. E nós, quando somos líderes de uma escola, nós estamos a influenciar o mundo. Nós estamos verdadeiramente a influenciar o mundo. Quando somos mães de família, pais de família, se o somos verdadeiramente, com uma grande paixão, com um grande amor, nós estamos a influenciar o mundo. É o que nós mais precisamos, não é? Boas famílias, bons pais, que deem realmente o que cada novo ser verdadeiramente precisa. E depois tem que ser um estratega. Não basta ser só um inspirador, se depois se fica ali perdido no meio das coisas do dia-a-dia. Ele tem que ser um grande estratega. Ele tem que ser capaz de traçar estratégias claras que vão atingir o why. Traça estratégias claras, mas estimula a busca de caminhos novos. Porque seguir por caminhos velhos não se vai mudar muito. Verdadeiramente, nós queremos mudar o mundo. Queremos ser um líder que muda o mundo. Então, nós temos que traçar caminhos novos. Com risco que isso implica, não é? Ter capacidade de decisão. Porque se nós estamos uma vida inteira indecisos, não se chega a novas praias. Andamos ali em águas mornas e nunca atingimos novas praias. Portanto, nós precisamos de ter capacidade de decisão. Apoio o trabalho da equipa. Porque, às vezes, têm tanta visão, são excelentes estrategas, mas depois não cuidam da equipa. E sozinhos não vamos a lado nenhum. Por alguma coisa, o homem moderno, o Homo sapiens, deu cabo, não se sabe de que maneira, do Neandertal, que era mais alto, mais forte do que ele. Porque conseguiu desenvolver uma forma de comunicação que lhe permitiu construir grupos grandes, uma linguagem que evoluiu, que lhe permitiu construir grupos grandes e que, portanto, conseguiu ter sucesso, não é? Portanto, apoia o trabalho de equipa, monitoriza o processo. Já hoje ouvi aqui várias vezes falar em indicadores. Tem que se monitorizar o processo, senão não sabemos por onde andamos. Estamos no meio de um nevoeiro. Estamos a seguir o ritmo certo? Não estamos? Não sabemos. Portanto, é indispensável monitorizar o processo de forma partilhada, com toda a equipa, de forma reflexiva. Não é não está a ir bem,
Vamos fazer de forma diferente? Não está aí bem. Porquê que não está aí bem? O que é que nós podemos fazer para mudar? E para tornar isto, dar mais sucesso a isto. Introduzindo as alterações pertinentes. Para isso é que serve a monitorização, obviamente, não é? E eu estou aqui a falar e ninguém fala mais. Eu não deixo. Comentem, por favor. Karina. Tu tens de pessoa que mais fala. Eu vou dizer, Não, mas eu concordo plenamente. Eu tenho gostado imenso de ouvir aquilo que está a dizer, portanto, por mim posso continuar a ouvir. Mas isto é um efeito que a Isabel tem. A Isabel já quando nos fez um webinar, aqui há uns meses atrás, era o feedback de toda a gente. Podíamos continuar mais não sei quantas horas, era o que as pessoas nos diziam. Portanto, a Isabel tem este efeito. Capacidade de comunicação. Posso dizer uma coisa? Já agora. Que bom. Eu sempre vou falar, mas de qualquer maneira é difícil às vezes ficar calado quando estou a gostar. E quando falou na capacidade de arriscar, eu lembro-me que uma das atividades que eu tive já muitos anos atrás, era bastante mais novo, foi criar uma associação juvenil. E, aliás, fui um dos criadores do Conselho Nacional de Juventude, muitas décadas atrás. Para quem não sabe, eu tenho 82 anos. Não diga, professor, que ninguém descobre. Mas tenho orgulho nisso. E trabalhava com jovens, ainda era relativamente jovem, mas trabalhava com jovens mais novos que eu, obviamente, e que tinham receio. Eu deleguei sempre. Tudo aquilo que era necessário, discutíamos. Eu ia normalmente para as reuniões já com uma ideia muito clara daquilo que era necessário fazer. Só que não gostava de ser o senhor sabe tudo, que chega às reuniões, eles andam todos ainda um bocado perdidos, eu digo, vamos fazer isto. Eu conseguia normalmente conduzir a discussão de maneira a serem eles a sugerirem aquilo que eu gostava muito de fazer. É manipulação. Isso é manipulação. E depois dizia, ideia ótima, olha. E eles ficavam felizes. Sentiam-se que começavam a ficar muito mais à vontade comigo. Depois, quando chegávamos à fase, então o que é que vamos fazer? Como é que vamos agora resolver este projeto? Quem é que vai fazer o quê? Mas isso é muito complicado. E agora tenho que ir falar às escolas. Vamos falar às escolas. Como é que eu vou falar às escolas? E vinham ter comigo com todas as objeções, todas as razões pelas quais não era possível irem fazer aquilo que eu lhes tinha sugerido ou que tinham proposto fazer. Eu dizia, não venham explicar as razões de por que não. Venham explicar a forma como sim conseguem. Não falo que não quero perder tempo a ouvir gente a explicar porque é que não se pode fazer ou porque é que não sou capaz de fazer. Arranja e descobre tu uma maneira de fazer e depois não falar comigo e dizer como é que fizeste. Muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Resolver problemas é também uma grande competência que temos que todos ter e desenvolvê-la, não é? Claro que é mesmo sentido. Vamos para a frente? Já alguém quer intervir? Capacidade de resiliência também de um líder, que eu há pouco também mostrei. Tem toda a razão. Porque é preciso ser muito resiliente. É preciso ser, e aquilo que o professor também estava a falar faz-me lembrar muitas das vezes que é, todos temos problemas, há sempre problemas e ainda bem que eles existem, porque é os problemas que nos fazem crescer, porque a nossa questão, os problemas fazem-nos resilientes relativamente às frustrações e a essa superação. Mas um líder tem que ter uma capacidade de resiliência, além de paciência, mas uma capacidade de resiliência muito bem definida e muito bem trabalhada dentro de si. E relativamente àquilo que o professor estava a falar, muitas das vezes vemos todos com problemas, mas não sabemos a solução. Quando nós temos o problema, nós focamos tanto tal no problema que não conseguimos pensar na solução e às vezes a solução é muito mais fácil. Por isso que o delegar, não é aquela que o vulgo, onde duas cabeças pensam melhor do que uma, mas é o acreditar que aquilo possa existir, porque às vezes nós estamos tão focados
no nosso problema, ou naquele problema não conseguimos ver mais além. E aí é a capacidade reflexiva, a capacidade de estratégia, a capacidade de resiliência do próprio líder, que é a maneira como nós encaramos os problemas. Olha, temos um problema. Olha, se tivéssemos uma... Às vezes minha filha, eu tenho aqui a tentar sangue, se tivesse a tentar, e Coca-Cola é aquilo que eu ficava preocupada. Às vezes ela fica até se rir, mas é verdade, não é? Porque deitar sangue quando se magoa é uma coisa normal. Temos de fazer alguma coisa para... Mas não, isto é quase como aquele ditado, não é? Que não dês o peixe, ensinam a pescar. É de ensinar-nos o caminho. Mas não é fácil, isto é como em toda a vida, tudo é uma aprendizagem, mas se o próprio líder tiver pessoas com esta capacidade também à sua volta, não é? Porque não pode, não reina sozinho, como se costuma dizer, e é muito mais fácil. E se nós conseguimos incutir isto nos outros, a capacidade de resiliência, a capacidade de, então, está bem, temos este problema, vamos tentar resolver, exatamente. Mas também ter um espírito crítico da análise, e essa superação acho que é fundamental. Pronto, vou-me calar, professora Isabel. Obrigada. Foi ótima a sua intervenção. Obrigada pelas intervenções. Não sou professor, nunca fui. Não sou. Sou muito interessado em questões da educação, mas não sou professor. Peço imensa desculpa, mas como a Filipe chamou o professor há bocadinho, também está em cavalo. Perdão. Foquemos agora um pouco mais na educação. E o que eu vou dizer a seguir é válido para qualquer liderança, mas é especialmente importante a educação. Eu hesitei entre duas definições de escola e optei por esta, mas depois ainda dou um cheirinho da outra. Uma escola é uma comunidade de comunidades. Uma escola tem que ser uma comunidade, não pode ser um número. Não pode ser, ou por outra, um somatório de pessoas. Tem que ser uma comunidade de comunidades. Portanto, eu não me choca uma escola grande, desde que haja capacidade para olhar para essa escola e ver nessa escola comunidades, várias pequenas comunidades, que se interceptam, se relacionam entre si. Elas estão em rede, na verdade, gerando energia em torno de um grande ideal educativo. Sempre um ideal, sempre uma grande paixão, sempre um ar. O cheirinho da outra era um bocadinho... Eu às vezes dizia aos meus alunos na Escola Superior de Educação que nós não temos escolas. Aqui, no nosso sistema educativo, nós não temos escolas. Nós temos grupos de professores e alunos que, por um acaso, se encontraram debaixo do mesmo teto, no mesmo tempo histórico. Escola foi o que fundou o Infante Dom Henrique. Por séculos. Escola é a escola renascentista italiana, ou a escola flamenga. Escolas, a escola pitagórica. Escolas são conjuntos de pessoas que traçam rumos, que traçam caminhos e que fazem história. Nós temos só umas coisas híbridas de pessoas que o computador colocou, ou a proximidade de casa, no caso dos alunos, ou o computador colocou debaixo do mesmo teto. Assim não se influenciou muito. Um líder em educação, um líder em sempre, mas no caso da educação de uma forma muito mais forte, isto tem a ver com um bocadinho do que a Vânia também falou, tem que ser um formador de comunidade. Em primeiro lugar, saber escolher e cuidar dos colaboradores. E agora cito um outro americano, o Redal, que diz que muitas vezes as empresas escolhem os colaboradores pelas competências, pelos skills. Ele é muito competente a fazer isto ou a fazer aquilo. O what que ele faz bem feito. Às vezes, pela capacidade. Tem um bom relacionamento interpessoal. Raríssimas vezes pelos valores. Ora, as competências, eu posso formá-las ao longo da vida inteira.
E dentro da minha organização, dentro da minha escola, eu posso sempre estimular a aquisição de competências. As capacidades, é possível de alguma forma melhorá-las, até através do sistema de coaching, que já se falou, que iremos falar daqui um bocadinho também. Ou por um sistema de autoeducação, de apoio à autoeducação dos professores, nomeadamente, e não só. Podemos influenciar até um certo ponto. Os valores, dificilmente nos vamos influenciar. Portanto, uma escola que não sabe escolher, que escolhe os seus professores por computador, eu gostava que me dissessem como é que através de um computador eu avalio os valores de um professor. Não estamos a formar escolas. Não estamos a formar escolas de todo. Isto é muito grave. Muito grave. Porque das nossas escolas dependem as gerações futuras. As gerações atuais e futuras. Portanto, em primeiro lugar, ao escolher um colaborador, eu tenho que olhar para os seus valores. Também tenho que olhar para as outras duas coisas. Não vou dizer que quero um professor que não seja competente, não estou a dizer isso. Não é? Eu não quero. Eu quero um professor competente. Quero um professor que seja muito bom nos três. Agora, se eu tiver que privilegiar uma delas, eu tenho que privilegiar aquela que eu menos posso influenciar. Portanto, os valores. O Ray Dalio, para quem não conheça, tem o maior hedge funding do mundo, depois de ter falido 2 vezes. Assim, paz! Aquelas falências muito notórias, que toda a gente sabe, que parecem Times, etc, etc. Promove relações afetivas e respeitosas. Uma vez contestaram-me isto muito fortemente. Não. O senhor, como diretor da escola, tem que exigir em que as pessoas trabalhem bem. Ponto final. Sejam pontuais, sejam cumpridores, tenham as coisas a tempo, etc. Eu não posso educar assim. Eu cito novamente Cambridge, que dizia que não é possível educar sem previamente estabelecer uma relação afetiva profunda, uma vinculação entre educante e educador. E é essa relação, essa relação funciona como uma via por onde circula a vida num sentido e noutro sentido. Se eu tenho uma escola que não cuida em primeiro lugar das relações afetivas, e não é só a relação afetiva de cada pessoa com os seus alunos, não. Todo o ambiente da escola, todo o clima, todo o ethos da escola tem que ser apoiante, afetivo. A criança tem que se sentir bem, feliz, tranquila. Tem que gostar da sua escola. Relações afetivas e respeitosas. Isto tem começado por ser entre os adultos, entre os educadores, para depois poder acontecer o mesmo entre os próprios alunos, os educandos. Depois, conduz através do contacto pessoal. Eu gosto mais de contacto pessoal, a condução de contacto pessoal, do que coaching. Coaching é um pouco mais específico. O contacto mais estrito, contacto pessoal, é a relação que eu consigo estabelecer com aqueles que estão debaixo das minhas ordens, com aqueles que estão trabalhando comigo, todos juntos, de mãos dadas, para o mesmo ideal, para uma mesma missão. Portanto, eu tenho que conduzir através do contacto pessoal. Estou ali muito agasalhadinha porque eu sou um bocadinho friorenta. Esse contacto pessoal, individual, com cada um dos colaboradores, que dá qualidade à nossa escola, que dá qualidade a qualquer escola.
não é a nossa específica, a nossa escola, qualquer um de nós pode falar na sua escola. É isso que me enriquece e que me eleva. Que sabe escutar e ponderar. Sabe escutar não só aquilo que lhe querem dizer, mas também aquilo que não lhe querem dizer. Porque uns e outros são muito importantes. Às vezes assim, um burburinho simples, quase ninguém ouve. E que eu tenho que estar atenta. E que eu tenho que perceber o que é que está por trás daquela frasezinha que caiu. Porque senão eu posso estar ali a ter um turbilhãozinho a preparar-se e eu não dei conta e a tempo eu não fiz o que tinha que fazer. Não é? Portanto, escutar e ponderar, atuar reflexivamente. E depois, claro, que também o formador de equipa envolve todos no entusiasmo pelo mesmo ideal. A missão não é só minha, a missão é de todos nós. Cuida do ethos da equipa, do clima na sua forma mais de ethos. E aqui lembro o Peter Drucker, que diz, o Peter Drucker é o fundador da disciplina de gestão, não é? Uma nova área do conhecimento relativamente recente. Culture is strategy for breakfast. É logo ali no pequeno almoço. Não há nada a fazer. E eu tenho essa experiência. É mais que certo que isto é assim. Bem, podíamos, em reunião geral de professores, combinar uma determinada coisa, vamos todos fazer, isso é ótimo. Porque liderar tem que ser em equipa. Eu não acredito que se mude a escola, se não é com toda a equipa. Mas há coisas que nós combinamos, que nós decidimos, que nós achamos que deve ser assim, mas depois lá está a cultura. E se as pessoas verdadeiramente não acreditam naquilo, aquilo em 2 tempos foi engolido. Não vale a pena. Nós temos que tratar da cultura. Nós temos que verdadeiramente refletir em conjunto, horas e horas, dias e dias, partindo pedra, debatendo, discordando, concordando, etc. Envolvendo toda a comunidade, mas envolvendo-a verdadeiramente a nível da cultura. Não é só a nível das decisões. Porque no instante seguinte, a decisão está tomada, ótimo, vai acontecer, que bom. No instante seguinte, desapareceu. Já lá não está. Apoio à autonomia e o espírito de iniciativa. Um líder demasiado absorvente ou demasiado centrado em si ou demasiado autoritário no sentido autoritário, não de ter autoridade, mata a autonomia e o espírito de iniciativa. E então a escola não vai para a frente. É que não vai mesmo, porque não é com ele andar à frente, olhar para trás, vai lá tudo não sei aonde. Assim não se vai a lado nenhum. Tem que apoiar a autonomia e o espírito de iniciativa. Não concorda com determinada coisa? Vamos lá debater. E agora argumentamos enquanto argumentamos. É isso que nós queremos que os alunos façam. Temos que começar por nós fazer. Valoriza as FIAs intermédias. Aí são enormes riscos que se tomam, mas que têm que se tomar. Têm que se tomar e têm que se ir gerindo até se encontrar o ponto certo. Porque a gestão
a gestão no sentido não administrativa ou financeira, portanto, a gestão do corpo de educadores. Tem que funcionar tal como com os próprios educandos, segundo o princípio da subsidiariedade. Ou seja, aquilo que um determinado nível pode decidir, o nível de cima não tem que intervir. Pode apoiar, pode inspirar, pode orientar, mas não pode decidir por eles. Aquilo que os alunos, por exemplo, no meu colégio, podem decidir, então são eles que têm que decidir. Não somos nós que temos que impor. Eles criam as suas regras, eles criam as suas iniciativas, eles influenciam, eles tomam nas suas mãos, a vida da escola em tudo que é possível. Depois há o nível dos professores, de todos os professores, que têm o seu nível de decisão, que é um nível importantíssimo também. Depois há as FIAs intermédias, que têm também o seu nível de decisão. E finalmente há a direção da escola e o Conselho Pedagógico, nos casos em que existe Conselho Pedagógico. Portanto, mas em cada nível deve ser respeitado o seu patamar de possibilidade de decisão. Aconteceu de uma vez lá no colégio que os meninos andavam a dizer muitos palavrões. Aquelas crises que passam pelas escolas, não é verdade? E aquilo era uma coisa que nos incomodava, mas incomodava-os a eles também. Não, não é? Porque senão os palavrões tinham desaparecido. E eles levaram a Assembleia de Escola. Ginásio cheio, meninos. Ponto logo primeiro da agenda de trabalhos. Palavras feias. Os meninos andam a dizer palavras feias. Devem dizer, não devem dizer. Porquê é que devem dizer? Porquê é que não devem dizer? Tudo isso foi debatido. E, a seguir, era preciso tomar uma decisão. Então, sim senhor, então agora o que é que fazemos? E algum deles sugeriu um menino que diga uma palavra feia, põe-se um cartaz à frente e atrás a dizer: eu sou mal educado. E eu pensei: valha-me Deus, intervenho, não intervenho. E comigo devem ter pensado: professores, não é? Não foi intervir. Eu vou deixar ver em que é que isto para. Mas eu ainda pedi a palavra e ainda disse: estão a pensar bem no que vai acontecer, não estão bastante conscientes o que é que significa estar a impor trechos desses nos peitos e nas costas dos meninos. Já colégio inteiro, cheio de... Não foi inteiro, porque ao terceiro o choro já era tal, não é? Vieram bater-me à porta, não é? Eu disse: eu vou deixar. E as pessoas estavam ao pé de mim, foi só o primeiro dia, não é? Porque ao terceiro o choro era de tal ordem, já não é? Que, pronto, eu chamei os presidentes das mesas das várias turmas e disse: olha, vocês estão a ver o que é que está a acontecer, não é? Então, o que nós vamos fazer é assim: vamos suspender esta decisão até à próxima Assembleia. Eu não contradisse as crianças, eu não contradisse a decisão. Eu disse: suspenda-se. Todos estiveram de acordo rapidamente, já estava tudo aflitíssimo, não é? E na próxima Assembleia, obviamente, eles voltaram a discutir já com outro bom senso, não é? Pronto, já viram os meninos, coitadinhos, todos chorosos com o papel. Com essa pessoa, portanto. Bem, já falei muito, estou a acabar. E depois, ter uma autoridade natural. É que podemos chamar interior ou reconhecida. Uma autoridade que não se impõe pelo cargo, que não se impõe pela lei. Uma autoridade que se impõe naturalmente. Uma autoridade que é respeitosa, democrática, que faz com que tudo seja partilhado com os níveis correspondentes, porque há um momento em que a última palavra é da direção.
Exato. Não. E este tipo de líder, com uma autoridade natural, é absolutamente essencial em momentos de crise ou em mudanças de rumo. Ali, a figura deste senhor é o Dewey, que eu tenho uma enorme admiração, filósofo, grande filósofo da educação americana, passagem do século XIX para o século XX. Como é possível que a educação esteja como está, mais de um século depois deste homem. É verdade. Deste homem andar a fazer coisas tão bonitas. Mudanças de rumo. Não é possível inovar sem uma liderança forte. É por isso que quando nos pedem ao meu colégio para fazermos formação em agrupamentos de escolas ou outros colégios, eu pergunto imediatamente o que é que a direção pensa disso? O que é que a direção daquela escola pensa disto? A direção daquele agrupamento pensa disto? Porque se não temos a direção, claro, o que é que pensam os professores? Entendido, não é? Mas se a direção não está verdadeiramente convicta, isto são processos que custam muito. Nós tirarmos o tapete debaixo dos pés dos professores, que sempre fizeram de uma determinada maneira, certinho, com bons resultados, pelo menos na cabeça das pessoas, e em muitos casos, com bons resultados, de facto. Não tão bons como poderiam talvez ser, mas de facto com bons resultados. E dizer, vamos mudar, vamos ser diferente. Não vamos entrar na sala de aula e não vamos debitar a matéria toda e depois exigir que os meninos adequem, aprendam e a seguir que façam os exercícios exatamente que nós mandamos fazer. Porque não são outros, são aqueles, porque eu, professor, é que sei, não é? Eu é que sei o que é bom que os meninos façam, que os meninos aprendam. Dizer, não faças mais isso. Ou faças só isso em determinados momentos, em que isso pode ser útil. Vamos fazer de forma diferente. Vamos passar a bola. Ele é o principal responsável pela sua educação, pela formação da sua personalidade. Então que assuma a responsabilidade. E que seja o principal ator. Eu estou ali para o ajudar, para orientar e para ser, de preferência, sua referência. Que ele olhe para mim e que sinta, eu gostaria de ser um pouco assim. Mudanças de rumo. E depois crises. Todas as instituições têm crises. E elas ultrapassam ou não ultrapassam. E aí, um líder natural, um líder que de facto arrasta as pessoas com ele, tem uma probabilidade muito maior de que a instituição, neste caso a escola, ultrapasse a crise, do que se a liderança não for tão forte e tão reconhecida pelos outros. Não for verdadeiramente uma autoridade interior. A autoridade interior mede-se por isso, pela coerência entre aquilo que eu digo, aquilo que eu acho importante, aquilo que eu faço e a maneira como eu faço. Bom, e então terminava outra vez com o círculo dourado de Simon Sinek. Uai. Se eu sei para onde vou, eu ajudo os outros a irem comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Obrigada a todos. Contestem! Digam outras coisas. Sim, perguntas. Eu que não comentários. acredito em nada disto e que não é assim e que é de outra maneira. Eu queria só dizer uma coisa que tinha a ver aqui com quando são convidados a ir dar formação e inspirar outras escolas. É de facto necessário que eles queiram muito fazê-lo e estarem todos com essa orientação, porque os processos de mudança têm muitas fases
muitos obstáculos. Completamente. E nós lá no colégio temos experiências felizes e outras menos felizes. Outras de alguma frustração. E quando o aluno não é As pessoas não acabado, e se não for acabado, se o processo não for acabado de mudança, ainda gera mais frustração. Exatamente. Ainda é pior o Sim. efeito, não é? Mas devemos sempre tentar, porque o erro faz parte do processo. Claro. É muito importante, claro que sim. Mas, Karina, eu também acredito que todo o processo de transformação, até em nós próprios, nós podemos querer muito uma coisa, mas nós não tivermos a capacidade de conseguir levar a coisa até ao fim, não vai querer em nada. Tal como a mudança em tudo na vida. Isto até nas relações que nós temos com... Se não houver intenção primária de nós próprios só, de fazer essa transformação, de querer, até na questão da formação, não vai cair em nada. E eu acho que isso é difícil nós aceitarmos isso. Eu acho que temos que olhar muito um próprio autoconhecimento, tem que olhar muito para dentro. E eu acho que isso é que faz a diferença. Por exemplo, se eu sei, todos nós temos pontos fortes e pontos fracos e nós temos que ter muito essa capacidade para nós queremos melhorar para o próximo. Se calhar alguns têm dificuldade de comunicação, outros têm dificuldade de relacionamento, se calhar há outras pessoas que são demasiado tímidas até na abordagem e têm que desenvolver. Isso não favorece a liderança. E não favorece a liderança. E as pessoas querem muito mudar, eu gostava muito. Vamos fazer formação em programação neurolinguística, em comunicação e em colocação de voz. Mas as pessoas até no início estão muito motivadas, mas se não levarem aquilo até ao final, e se não cumprirem os planos e não tiverem uma tentativa de não, eu vou fazer isto porque vai ser mesmo bom para mim e para os outros, nunca mais não vai sofrer transformação. Isso é como a formação, há pouco também falei um bocadinho nisso. Tanto a formação que fiz, e fui obrigada, que eu no fundo, como eu percebi disso, não servi nada à prática. E eu falei inicialmente com a Karina, que eu conheci aqui, foi um gosto, que a Karina também estava dedicada à formação, e eu estava a falar com a Karina relativamente ao desenvolvimento do plano de formação do pessoal não docente das escolas, que faz parte da minha responsabilidade. E eu disse à Karina que eu própria, que eu tenho 400 e muitos trabalhadores em todas as escolas, desde o pré-escolar ao ensino secundário, que são muitos, mas eu própria dou um mau trabalho com a minha equipa. Eu, além de ser júri do concurso, eu estou nas entrevistas. Eu, quando faço, desenho o concurso público, é um concurso público, e as pessoas todas muito querem ter trabalho, porque entrar na administração pública ou na função pública é uma garantia. Mas a primeira pergunta que eu perguntei é: qual é a sua motivação para estar aqui? Quer mesmo trabalhar com quem? Eu acho que tal são os tais valores que exatamente, estava a falar. que isso é fundamental. Eu acho que elas dizem, depois quando algumas mandam assim, tu não gostei muito de conhecer, obrigado, mas se calhar é melhor eu pensar mais um bocadinho. Mas é mesmo isso, porque nós não queremos, não é? Porque às vezes, e eu aceito e eu considero que é mesmo importante as pessoas terem um trabalho e terem uma remuneração e temos que olhar para isso, mas são crianças. Isto é uma missão. E os assistentes operacionais são fundamentais para que para toda a comunidade educativa. Depois a parte da formação, a Universidade Educativa Especiais, que nós estamos a falar, em primeira escola, mas temos que olhar, e quem está do outro lado tem de olhar, não é só, eu só quero ter lá porque eu preciso de cumprir o rácio e ter números. Não, mas eu quero ter pessoas motivadas, quero que pessoas não desistam, ou que peçam mobilidade de serviços. E isto vai muito mais para além disso. E aquilo que a professora Isabel estava a dizer, eu acho que é muito interessante relativamente até aos escolhas dos profissionais, que isso é outro assunto muito complicado. E principalmente nos colégios privados. Eu que tive algumas questões, eu também tenho sempre muita opinião, depois também tinha esses problemas. Porque no colégio privado onde eu estive, enquanto coordenadora pedagógica, eu tinha algumas questões com a questão da direção relativamente a isso. Porque eles validavam muito a minha opinião, mas eles têm, como não eram professores, tinham uma versão economicista. Que eu acho que é normal e tem que ser. Atenção, não é isso que está ali, a questão financeira. Agora, não podemos ter os melhores profissionais e ter resultados se temos trabalhadores que sabe como é que é, não é? Sabe bem onde é que eu vou chegar. Com pessoas a ganhar 600 euros, acabar de vir do curso sem mentoria, sem processo de acompanhamento e de supervisão, e a receber 600 ou 700 euros. Quer dizer, se eu fosse dona de um colégio, eu estaria a tentar recrutar os melhores profissionais, aquilo que eu reconheço com os melhores valores. E só para terminar, eu digo muitas vezes isto, entre eu ter uma má pessoa e um ótimo profissional, eu prefiro 1000 vezes ter uma boa pessoa e um mau profissional, porque o mau profissional eu posso ajudá-lo a desenvolver. Claro. E acho muito interessante. É verdade, ter abordado esse assunto, porque não passa muito a questão dos valores, das coisas dos bons e dos mais valores.
E é uma coisa tão importante, tão importante. E que estamos Para o completamente... ambiente, para a cultura, para tudo. Obrigada. Obrigada, nós. Obrigada, Vânia. Obrigada, Isabel. Foi um gosto tê-la aqui mais uma vez e vou obviamente lançar-lhe várias outras vezes para fazermos assim isto. Vai contar vamos fazer uma encomenda da próxima vez, pode ser? Pronto, vamos fazer uma encomenda. Claro, não é? Podemos fazer, porque não? Obrigada a todos pela vossa presença. Eu tenho ali uns brownies para vocês. Vocês podem levar os brownies para casa, por favor. Muito obrigada pela vossa presença. Até uma próxima.